bem, estamos de volta com você nesse dia, falando nessa passagem tão rica, tão maravilhosa, tão verdadeira, tão de Deus, porque Deus é o autor dela, através de Davi. E ele fala, bendize a minha alma, sabe, não esqueça das coisas boas que Deus tem feito, da bondade, das coisas que Ele proveu, dos momentos que Ele te deu livramento. Quantos livramentos Deus já nos deu. Eu me lembro tantas vezes em trânsito, não somente aqui onde eu moro, nessa cidade linda que eu habito, que eu amo, que é Manaus, mas em outros lugares desse mundo afora, onde Deus me permitiu, esse que eu te falei já, desse acidente que Deus me deu livramento em outro país. Fui para lá numa clínica, não entendia nada que eles falavam, falando em outro idioma, e eu ali, não é? Mas Deus estava ali comigo, dando livramento. E em outros momentos que Deus deu grande livramento. Então a gente não pode se esquecer, porque é fácil esquecer. E aí ele está dizendo para nós aqui, um dos versículos que eu mais amo, eu vou até pular um pouco aqui, mas eu vou voltar para os outros. Mas eu quero só destacar aqui, um dos versículos que eu mais amo no Salmo 103, é o versículo 14, que tem tudo a ver com você e comigo, que diz assim, pois Ele, o nosso Deus, conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que somos pó. Eu amo essa passagem. Deus sabe quem eu sou. Ele conhece a minha estrutura. E Ele sabe que a Raquel é pó. Do pó eu vim e do pó eu irei. Vou para Ele. Quando eu morrer, vou para o pó. A Bíblia diz isso. Que Deus sabe, Ele entende. Olha só que o verbo aqui. Pois Ele conhece a minha estrutura. Ele conhece, Ele sabe com que Ele está lidando. Ele sabe que você e eu somos pó. Deus nunca vai esquecer isso. Quando Deus está lidando com você, cuidando de você, amparando você, ou até mesmo puxando a nossa orelhinha que a gente merece, porque Ele é nosso Pai, e Pai sempre vai repreender e corrigir filho porque Ele ama. Deus sempre entende e lembra e sabe com quem Ele está lidando. Ele sabe que a gente é pó. Ele sabe a nossa estrutura, sabe o nosso psicológico, conhece o nosso emocional, sabe o nosso espiritual, sabe a nossa limitação, o nosso corpo. Tudo Ele sabe que nós somos pó. Ele não vai dar mais do que você pode aguentar, não vai pedir, exigir demais de você que você não possa fazer. Porque Ele nunca se esquece. Ele sempre se lembra que você e eu somos pó. Que coisa boa isso, né? Às vezes a gente tem que aplicar isso à nossa vida de pai e mãe. Em que sentido? Às vezes a gente como mãe, não é? A gente nunca pode esquecer que um dia a gente também foi criança. A gente também foi adolescente. A gente também passou por aquilo. Não se esqueça. Porque às vezes não entende o filho, mas o que esse filho está pensando, meu Deus? Ué, eu também pensava assim. Ele está tão difícil, eu também era difícil com a minha mãe. Mas está fazendo aquela pirraça, eu também fazia. Então a gente tem que entender que nós estamos lidando com pessoas, mas nós também fomos assim. Está entendendo? Então, a gente não pode esquecer como nós éramos em tratando com os nossos filhos também. E Deus, Ele nunca se esquece, não que Deus era como nós, de maneira alguma. Deus está muito acima de nós, mas Ele nos formou. Ele sabe todos os detalhes, a nossa capacidade para suportar, para aguentar, para conseguir atravessar por um momento difícil. Ele conhece a tua estrutura e a minha, e Ele sabe muito bem que nós somos pó. Como é bom saber que Deus sabe que a nossa estrutura não aguenta, que nós somos fracos, que nós somos pó mesmo, e Ele entende isso. E aí, vamos subir um pouco aqui, voltar para os versículos que dizem assim, porque Ele sabe que a gente é pó, Ele é misericordioso, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui
segundo o que a gente fez de maldade. Fez mal, vou fazer mal de volta. Errou, vou fazer isso. Não. Deus nunca nos trata como nós merecíamos ser tratados. Pois quanto o céu se alteia da terra, assim é grande a sua misericórdia para o homem e a mulher que teme a Ele. O homem e a mulher que teme a Ele. A sua misericórdia sobre essa pessoa, ela é tão grande, assim, tipo, de como o céu está longe da terra, a distância, que é enorme. Está só dando aqui figurativo, né? Um exemplo. Está dizendo que grande, desse tamanho de grandeza imensurável, é a sua misericórdia, é o seu amor. Quanto disto Oriente do Ocidente, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha só esse termo, esse verbo, compadecer. Isso parece tanto com Deus, né? Ele se compadece. Sabe, às vezes a gente não se compadece das pessoas, a gente é impaciente com elas. A gente esquece que um dia também te passou pelo mesmo problema que ela está passando. Mas a gente é impaciente quando ela atravessa. E a gente não passou também por aquilo? Isso é compadecer. É você entender aquela dor, porque você também passou por ela. Você entende aquilo porque você sabe. Jesus sabe. Ele entende a nossa dor. Ele passou. Então ele compadece de nós. E aqui está dizendo que esse Deus ele compadece e sabe quem nós somos. Pois, olha só, ele sabe que nossos dias são como a relva, como a flor do campo. Né? Um dia floresce, vem ali os ventos, sopra e daqui a pouco desaparece. E já ninguém sabe onde está. Sabe? Nem sabe onde estava mais lugar daquela plantinha. Esse aqui somos nós. Mas, olha o que diz o versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Tem uma palavra-chave aqui, não sei se você já notou, a palavra temer a Deus. O amor, a justiça de Deus sobre aqueles que o temem. Deus ama todo mundo, mesmo o homem que não teme a Ele. Mas o favor de Deus será estendido sobre aquele que teme a Ele. Aí faz a diferença entre o homem que não teme e o homem que teme. Está dizendo bem claro aqui que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. A sua justiça sobre os filhos dos filhos daquela pessoa. Interessante que aqui também, olha, ele se compadece daqueles que o temem. Quanto o céu é longe, né, da terra, ele é misericordioso para o que? O teme. Interessante aqui, em várias instâncias, está dizendo a importância do meu temor do meu coração para com Deus. Está entendendo? É um compromisso. O homem que teme a Deus terá todos esses benefícios. Será assistido, será amparado, será liberto, terá livramentos. Aqui está bem claro, está bem implícito. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Mas essa justiça não vem só sobre a minha vida, mas sobre os filhos dos meus filhos, meus netos vão colher a minha integridade, a minha atitude diante de Deus, a minha justiça, a minha retidão. Não vai ficar só para mim. Ela vai afetar a vida dos meus filhos e os meus netos serão abençoados. É bíblico isso. Está aqui. Portanto, hoje vamos viver para Deus em integridade. Eu digo isso com toda a convicção. Eu estou colhendo hoje o que minha mãe semeou no mundo espiritual. Minha mãe plantou. Minha mãe foi uma mulher justa. Uma mulher de Deus. Não foi perfeita. É humana como nós. Mas ela buscava agradar a Deus, temer Deus, viveu a sua vida para Deus. Hoje eu estou colhendo. Esse ministério aqui é um fruto da vida da minha mãe. É um tributo
a vida dela. É Deus, claro, tudo aqui é de Deus, mas o exemplo que eu tenho para pregar a palavra, a vida de integridade que eu tenho de exemplo, é a minha mãe e meu pai. Então, olha só, essa geração, a minha, eu estou colhendo a justiça, o temor deles, a vida deles diante de Deus. E os meus filhos, eu creio, colherão também. Por isso que é tão importante você viver para Deus. E aí ele está dizendo que vai acontecer isso para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Tá aqui, só quero que você veja aqui comigo no Salmo 112, diz assim: bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz na sua palavra, nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Então, se você é justo, a tua geração será abençoada. Amém? Tem mais aqui neste salmo, nós não vamos terminar aqui porque nós estamos já vencendo o nosso tempo. Você vai ler em casa hoje. Você vai ler aí o versículo 18, 19, 20, 21. Você vai ler aqui toda essa passagem, entendendo que a gente não pode esquecer os benefícios que Deus tem feito por nós. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Amém? Não vamos ter mais essa amnésia, não. Vamos lembrar. Nós vamos agora para um breve intervalo. Nós vamos voltar com você, orando com você, orando pela tua vida, tá bom? A gente vai agora e voltamos daqui a pouco mais com você.